Muito bem, seguindo com as informações aqui com o programa Variedades Tupã, estamos em contato aqui no estúdio da Rádio Tupã com Fabiano Miranda, atual presidente do partido PT, Cristiano Aquino, candidato a presidente do partido PT, que vão ter essas informações sobre o encontro municipal do PT, dia 9 de abril, na Câmara de Vereadores, das 9 às 17 horas. Vamos começando com o Fabiano Miranda, atual presidente do PT, que vai ter essas informações. Bom dia, Fabiano, tudo bem, amigo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Bom dia especial aos nossos filiados do PT, né? Mais uma vez vim aqui à rádio para nós falarmos sobre esse encontro que vai ser um importante acontecimento dentro do nosso partido, né? Tá certo. Que na verdade vai ser o 6º Congresso Nacional do PT, né? 6º Congresso Nacional em Tupã. Do PT, isso. Então esse congresso ele vai ser dividido praticamente em 3 fases, né? A primeira fase será agora, que nós vamos escolher, através de um PED extraordinário, através de um processo eleitoral extraordinário, escolher o nosso candidato, né, que no caso o Cristiano é o nosso candidato, chapa única aqui no município. A nível de Brasil nós já temos mais de 60 e poucas mil chapas, né, inscritas já em mais de 60% dos municípios do país, né? É um encontro, é um PED que vai ser em todos os municípios, né? E nesse encontro mesmo, como ele é extraordinário, por exemplo, eu como atual presidente hoje eu iria até 2018. Esse é extraordinário, nós vamos escolher, inclusive para dar uma mexida no partido, para que a gente faça uma discussão em âmbito nacional, né? Inclusive nós já estamos discutindo dentro do partido, nós vamos ter discussão no caso do cenário internacional também, né? Desses problemas que estão acontecendo a nível mundial, que a gente vê aí, várias bandeiras, várias lutas, várias questões que a humanidade conquistou, parece que elas estão desmoronando, né? Voltando presidente a nível de Trump nos Estados Unidos, por exemplo, a Grã-Bretanha saindo essa semana aí da zona do euro. Então são conquistas assim que estão se esfacelando mundo afora, né? A gente já tem várias discussões dentro do partido a respeito também de que a gente vai ter uma discussão bem séria a nível nacional, né? Desse analfabetismo político que a gente encontra dentro dos jovens hoje, né? Alguns movimentos tentando fazer a cabeça deles, dizendo que político não presta, que a política está ruim. Então é mais ou menos nesses rumos que o partido vai trabalhar nesse período, né? O Cristiano vai ser eleito por 2 anos, né? Um PED extraordinário para que a gente faça uma discussão interna mesmo, né? E era quantos anos antes? Era 4 anos. 4 anos. E só que esse PED ele é extraordinário nesse ponto de vista, né? Então ele vai cair numa discussão também interna nossa, né? Nesses últimos 12 anos de acertos nossos, desacertos nossos também, a gente também admite que muitas coisas foram erradas, principalmente do governo a nível nacional. Essas questões que está mexendo muito forte hoje com corrupção, uma série de coisas. Então o partido, e eu acho que é um dos únicos partidos hoje que está discutindo, né, política, né, política partidária interna, né, que é o caso do PT. Nós aqui em Tupã-Seretã, por exemplo, nós vamos escolher agora, vamos fazer 3 escolhas, na verdade, né? Nós vamos escolher como chapa única, nós vamos dizer sim ou não para o Cristiano, né? E vamos também, nós temos uma chapa inscrita também. O PT é um pouco diferente o método, né? Tem o candidato a presidente, que é o caso do Cristiano, e tem uma chapa também a ser votada. Então são 2 votos. E mais um voto para a chapa estadual. Então a gente convoca praticamente os nossos filiados para que o dia 9 de abril, agora, na segunda semana, agora sem ser semana na outra semana, para que venham até a Câmara de Vereadores, né? Vai ser um local onde a gente escolheu para a gente fazer a nossa votação. Ela vai ficar uma urna durante o dia todo lá, né? Para que os nossos filiados venham votar, né? E todos os filiados estão aptos a votar, né? Esse congresso é diferente, né, nesse sentido, onde como há um momento de discussão, então há o envolvimento de todos os nossos filiados. Claro. E assim como eu disse que são 3 fases, por exemplo, são 3 fases a questão do Congresso. Nós vamos ter a eleição municipal, que é o mais importante disso tudo, vamos escolher os dirigentes municipais. Após, no dia 5 e 6 de maio, nós vamos realizar o encontro estadual, né?
está programado para ter 600 delegados, né, que vão ser escolhidos e lá ser votado, inclusive numa chapa estadual. E depois também em junho, que é o mais importante, o nosso Congresso Nacional. Né? O Congresso Nacional é esse que está sendo chamado de Marisa Letícia Lula da Silva, né? O nosso Congresso, ele tem esse intuito de dar uma mexida no nosso partido. É mais ou menos isso, seria o meu recado. Tá certo. E como é que foi a aceitação, a tua e dos demais, digamos, companheiros teus, na questão dessa modificação, digamos, de 4 para 2 anos? Na verdade, o partido ano passado, com essa turbulência, principalmente do impeachment e outras questões aí que envolveu nesses últimos 2 anos aí, muito forte em cima do nosso partido, muito forte também, que eu digo, em cima dos trabalhadores, né? Os trabalhadores são os mais atingidos em cima disso. Essa questão dessa mobilização, como eu disse para ti, desse analfabetismo político do nosso jovem, dizendo que político não presta, isso entrando na nossa sociedade. E isso sendo mais forte, né? E a gente vendo que o intuito é outro, até mesmo a gente vê hoje reforma da Previdência, hoje a gente vê reforma trabalhista, a gente vê uma série de bandeiras nossas sendo numa noite lá no Senado, ou seja, na Câmara, uma discussão vazia, sem propostas com a classe, e quando tu vê, eles aprovam determinada coisa, né? Então, assim, ó, isso vem a calhar em cima do nosso trabalhador, principalmente o nosso trabalhador e classe média, o pequeno empresário. E isso que motivou muito ao partido fazer esse encontro e fazer essa discussão, de nós vermos os nossos erros, os nossos acertos, que foram inúmeros, eu acredito nisso, em nível de cenário nacional. Nesses últimos 12 anos a gente fez muita coisa, mas ao mesmo tempo, né, a gente que é da geração mais velha, que tu vê um jovem hoje de 20 anos, dos anos 90, por exemplo, 97, 95 por aí, ele se criou em outro tipo de geração. A gente tem muito medo, eu vivo falando isso, eu que me criei nos anos 80, né, que muita gente se criou nesses anos, a dificuldade que era, né? Então, assim, ó, eu vejo que se a gente não reagir, se a gente não lutar agora, nós vamos virar uns anos 80 pior. Nosso capitalismo ele é muito forte no Brasil. Essa questão de consumo, essa questão de vários outros assuntos que misturou tudo isso e culpou principalmente a classe política. E não pode, porque as decisões são pela classe política, né? Então isso que nos motivou a fazer o Congresso Nacional do PT extraordinariamente. Como eu te disse, a gente vai eleger as chapas, mesmo que seria os 4 anos, é para dar um envolvimento mesmo nos nossos filiados. Dá-se dizer que foi bem aceito, então, essa modificação? Sim, foi muito bem. Muito bem. Bom, falamos com o Miranda, né, o atual presidente do partido do PT, agora vamos conversar com o Cristiano Aquino, que é candidato a presidente do partido do PT, que vai estar nesse encontro aí, né, com essa discussão. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes do programa Variedades, os nossos companheiros e companheiras de partido. Agradecer a oportunidade de poder, através dos microfones aqui da Rádio Tupã, levar a nossa mensagem partidária também, colocando um pouco do momento que nós estamos vivendo enquanto partido político. O Fabiano já relatava com bastante propriedade o objetivo do nosso Congresso Nacional do Partido. O Congresso é, digamos assim, o fórum maior de deliberação partidária. É um momento em que não se discutem apenas questões conjunturais do momento, mas se discute a estratégia do partido de médio e longo prazo. Ou seja, a perspectiva da luta partidária, talvez para a próxima década, para os próximos 20 anos. Então, é um momento de muita discussão interna no partido. E há um processo de remobilização interna no Partido dos Trabalhadores, para que, dentro dessa nova realidade que nós estamos vivendo hoje, nós vivemos um período, digamos, de muito ataque aos direitos dos trabalhadores, de maneira especial hoje identificados pelas reformas propostas pelo governo federal atual, no que diz respeito à Previdência, no que diz respeito à reforma trabalhista, aquilo que inclusive já foi aprovado há poucos dias atrás, que foi a possibilidade da terceirização, que no nosso entendimento precariza a relação de trabalho e torna cada vez mais o operário, o trabalhador, o assalariado como vítima do mercado. Então, dentro deste contexto, dentro desta realidade, é que o nosso partido se propõe a ter um olhar para fora, conhecendo essa nova realidade, se adaptando a ela,
mas também um olhar muito especial para dentro da sua estrutura partidária, revendo seus conceitos, revendo suas atitudes, revendo seu posicionamento frente a temas importantes. Então, nestes próximos 2-3 meses, até o mês de junho, é um período em que nós teremos muita discussão interna no partido. Vai começar agora no dia 9, nessa instância local, né, com a participação dos nossos filiados e para e passo a esse processo de discussão, também há um processo de mobilização e de engajamento da nossa militância nas lutas do dia a dia, né? Hoje não há como a gente ficar alheio a este processo que nós estamos vivendo no país, em que eu até tenho feito uma afirmação de que não é que as pessoas vão demorar mais para se aposentar se caso for aprovada a reforma da Previdência da forma como está apresentada. Não é o caso de demorar mais, é o caso de não se aposentar mais. Em muitos casos as pessoas não se aposentarão, porque aquilo que está sendo proposto hoje é o fim da Previdência pública no Brasil. Nós que vivemos cotidianamente com a realidade dos trabalhadores rurais, por exemplo, vamos pegar uma categoria apenas, os trabalhadores rurais, é humanamente impossível acreditar que uma pessoa exposta aos rigores do tempo, àquela lida diária, exigindo esforço físico, exigindo muitas vezes prejuízo à sua saúde, que essa pessoa vai conseguir chegar a 65 anos, que ela vai conseguir contribuir 49 anos, por exemplo, mas no caso do trabalhador rural não seria tudo isso, mas aumentar a contribuição também. Então, também, paralelo ao nosso processo de discussão interna, nós estamos organizando a nossa militância, fazendo uma discussão, uma formação política, para que a gente se integre nesse debate, para que a gente ajude. Hoje nós temos todo um calendário de mobilização nacional. Hoje, por exemplo, 31 de março, é um esquenta que nós estamos chamando, né, para o final de abril, quando as grandes centrais sindicais do país, os movimentos sociais, as lideranças que são vinculadas à defesa dos direitos dos trabalhadores estão se articulando para fazer um grande movimento de massa, justamente para tentar preservar. Hoje nós não estamos nem num período, digamos assim, que nós estamos lutando por novos direitos. Nós estamos numa resistência para manter aquilo que a duras penas, após o período do regime militar, que se conquistou nesse curto espaço de democracia que nós vivemos, mas que foram conquistas importantes para o trabalhador e que nós entendemos que estas conquistas, digamos assim, não podem ser a conta da crise econômica. Não temos a menor dúvida de fazer essa afirmação de que o problema econômico do país não reside em reformar a Previdência para penalizar cada vez mais o assalariado ou o aposentado. Não reside em tirar o direito do trabalhador de receber hora extra, de poder ter a sua carteira assinada, de ter o seu vínculo de emprego reconhecido. Não é aí que está o problema da economia do país. O problema da economia do país reside em outras questões muito mais importantes e que hoje o grupo que comanda o país está aliado a esses setores econômicos que historicamente demandam dentro da política pela sua expressão econômica no país. Então é dentro deste contexto, né, que nós aqui dentro do partido, aqui em Tupã-Siretã, montamos uma chapa de consenso, na qual eu vou como presidente, mas sempre tivemos o hábito aqui em Tupã-Siretã de que ser presidente, ou ser secretário, ou ser tesoureiro do partido, ou ser um filiado militante, digamos, não há diferença, né? Até porque o nosso partido hoje tem em torno de 170 filiados aqui em Tupã-Siretã. Nunca, digamos assim, nos orgulhamos de ostentar, temos 500, mas depois faz uma reunião do partido, tem 10. Nós temos 170 afiliados, mas fizemos uma reunião, reunimos 50, 60, né? Então, quer dizer, um nível de participação importante. E justamente para retomar essa questão da importância da discussão política. É com esse objetivo que o nosso partido está fazendo todo esse processo de congresso. Nós, aqui do Rio Grande do Sul, e boa parte do país, estamos inseridos dentro de um movimento interno dentro do partido que se chama Muda PT. É uma conjunção de forças políticas, lideranças nacionais e estaduais que criaram esse grupo justamente para propor algumas mudanças, porque o fato, digamos, do PT ter uma série de acertos não nos isenta dos erros que nós cometemos. Agora, isso também não é motivo para que alguns, sob a égide, digamos assim, de serem paladinos da moralidade, sendo que hoje, se tu pegar qualquer partido político, né, tem seus problemas, suas mazelas. A diferença que existe hoje é que o PT foi escolhido como Cristo nesse processo, né? Então, mas nós queremos fazer essa discussão, nós queremos mudar, tem muita coisa que está errada dentro do PT.
E nós queremos fazer com que isso mude, nós queremos retomar aquelas bandeiras históricas do nosso partido, a luta social, o compromisso com a reforma agrária, fazer uma reforma tributária mesmo que pegue quem realmente tem dinheiro, quem tem capital, né? Fazer uma reforma política que possa fazer com que o nosso sistema político eleitoral não seja baseado na questão econômica, mas que seja na representatividade. Então são questões que estão postas e que nós queremos discutir com o nosso filiado. Talvez a estratégia não será de curto prazo. Eu tenho dito para os nossos companheiros e companheiras que chegou um momento para o PT em que a disputa eleitoral realmente tem que ser algo secundário. Se nós queremos ter um partido militante, um partido comprometido com a luta dos trabalhadores, a questão eleitoral tem que estar em segundo plano. Em primeiro plano tem que estar justamente mobilizado, estar junto com a população que precisa, defendendo os direitos da classe trabalhadora. Se isso, em consequência, nos levar novamente a ter espaços institucionais, a ter mandatos, quer seja de deputado, presidente, governador, prefeituras, isso é consequência do processo. Agora o partido precisa resgatar aquilo que de mais caro e de mais importante foi construído na sua trajetória de pouco mais de 30 anos. Com certeza. Na sua visão, você Miranda e você Cristiano, as modificações têm que vir, né? Como vocês já estão fazendo as modificações no partido, mas não tirar direitos adquiridos, como estão querendo tirar, né? Com certeza. A nossa luta partidária, digamos assim, nós dentro do PT precisamos, digamos, corrigir muitas coisas internamente. Agora, se tu pegares hoje o contexto político nacional, vamos pegar 2 exemplos, reforma trabalhista e a reforma previdenciária. O nosso partido sempre teve uma posição muito clara com relação a esses temas, né? No sentido de que é necessário, é possível que se discuta a Previdência? Claro que sim, é possível porque os tempos são outros. Agora, a conta deste processo não pode estar debitada justamente penalizando aqueles que menos têm condições de suportar os efeitos da crise. Hoje nós estamos num contexto em que, digamos assim, um trabalhador ele tem que começar a trabalhar com 16 anos, né? O jovem tem que começar a trabalhar com 16 anos, ficar ininterruptamente sem perder o emprego, num cenário hoje que nós temos de desemprego crescente, é quase impossível, né? Ele tem que trabalhar 49 anos para completar a idade de 65 anos para se aposentar com 100% da aposentadoria integral. E depois de aposentado, ainda passando a reforma da Previdência, ainda ficar submetido, talvez, se tiver contribuído por um valor maior do que o salário mínimo, a gradativamente perder o seu ganho, porque hoje não há, digamos assim, essa equiparação do salário mínimo com o salário do aposentado. Então, a nossa luta partidária é para que o PT retome estas suas bandeiras históricas. E por isso a realização do Congresso, por isso essa discussão partidária, mas ao mesmo tempo nós não podemos agora ficar lá discutindo só nossas feridas lá e não nos mobilizar, não estar acompanhando também a luta dos trabalhadores. Hoje há, no meu entender, um movimento, digamos assim, de recolocação das forças populares na rua, né? Agora, há poucos dias atrás, diferentemente do que ocorreu há um ano, quando se dizia que o impeachment seria a solução do país. Há pouco mais de um ano, se cantava loas todo santo dia, dizendo que a salvação do país era um governo de salvação nacional, era a ponte para o futuro, né? Que nós teríamos, digamos, um cenário muito melhor. No entanto, foi retirada a presidenta Dilma, até hoje não há nada que comprove que realmente houvesse algum ilícito no seu agir, mas, no entanto, nós tivemos o quadro de corrupção aprofundado, né? Cada vez pior, e o quadro econômico, a falta de credibilidade do país cada vez maior. Então quer dizer o seguinte, onde estão aqueles que batiam panelas, aqueles que gritavam, aqueles que diziam que o PT era o problema do país? Desapareceram. Hoje quem está na rua são os trabalhadores que estão sofrendo os resultados deste processo. Os resultados de colocar no Congresso Nacional lá um grupo de parlamentares que hoje está interessado em garantir o interesse dos grandes conglomerados econômicos, das multinacionais. Nós tivemos uma série de mudanças que aconteceram nesse curto espaço de tempo lá no Congresso Nacional e que os seus reflexos serão por décadas para todos nós. Agora, há poucos dias atrás, nós tivemos esse processo da terceirização. Boa parte da população não dá importância para isso, ou talvez nem tenha condições de entender a problemática que é isso. Agora, isso vai precarizar a relação de trabalho, né? É terceirizar todo e qualquer serviço. Então, daqui a um pouco nós não teremos mais a profissão de bancário, por exemplo,
Vai poder terceirizar para uma empresa para fazer aquele serviço? E onde é que está a relação de emprego, a possibilidade de tu sonhar com o futuro de uma aposentadoria? Então essas questões que estão em jogo hoje no país. E é para isso que nós queremos que o nosso partido tenha um papel preponderante. É para isso que tem que servir o PT. O PT não pode servir meramente para disputar a eleição ou para ganhar governo. O PT tem que ser um agente fomentador da luta social. E é por esse motivo que nós apresentamos a nossa chapa aqui, é por esse motivo que nós estamos fazendo uma discussão em âmbito estadual, e é para isso que nós lá em junho queremos, com uma delegação daqui do Rio Grande do Sul, estar lá em Brasília para debater os rumos do PT nacional, né? Porque sempre teve um pouco essa questão de que aqui do Rio Grande do Sul nós sempre tivemos meio que avesso à postura do PT nacional, principalmente do Grupo de São Paulo, né? E agora me parece que esse nosso movimento ganhou força, ganhou corpo. Eu acho que nós vamos ter, digamos, êxito no nosso congresso também, de ter uma linha um pouco diferente daqui para frente. Muito bem. Bom, nós conversamos então com Fabiano Miranda, atual presidente do partido do PT, Cristiano Aquino, candidato a presidente do partido do PT, sobre o encontro municipal do PT dia 9 de abril, na Câmara de Vereadores, das 9 às 17 horas. Fabiano, mais alguma coisa para nós? Eu acho que o Cristiano já falou tudo, né, Antônio Marcos? E a gente, acho que mais uma vez, convoca o nosso pessoal, né, convoca os nossos filiados para que no dia 9 de abril esteja na Câmara de Vereadores. Vai ser o dia todo, né, então não vai ter aquela desculpa, foi 1 hora, foi 2 horas só de reunião, foi 1, 2 horas lá, mas a gente vai estar com a urna disponível durante o dia todo. E é um momento, é isso que o Cristiano fala, é um momento de discussão, é um momento de nós rever, principalmente as nossas bandeiras, que hoje elas estão fragilizadas nesse processo, né? A gente vê muito forte esse desmando do governo federal. Ontem mesmo o pacote econômico é fora do comum, né? Como é que você, por exemplo, ontem mesmo, pegando a questão das empresas, né? Você pega e desonera INSS no momento de crise, dizendo que as empresas não empregaram. Convenhamos, né? Então, assim, ó, está mexendo não só com o trabalhador, mas sim com quem emprega. Então, assim, ó, como é que você não tem propostas? Porque a gente não vê propostas a curto prazo, principalmente para desenvolver essa empregabilidade. E além disso ainda, você não promove alguma forma de empregos e ao mesmo tempo você desestimula o setor empresarial e você desestimula o próprio trabalhador, porque daí, como disse o Cristiano, para mim, essa forma que está da terceirização é a mesma coisa que o Antônio Marcos montar uma empresa e mandar o Fabiano administrar. Entendeu? No seu negócio. Então, isso vai virar um grande bagunça. Essa questão também da previdência é fora do comum, né, tchê? Tem outras ações que o governo pode fazer. Hoje nós temos sistemas de informática muito competentes dentro do Brasil que poderia, por exemplo, parar com essa sonegação. Sonegação, se você pegar o sonegômetro, ele está em 1 trilhão. Cadê os mecanismos para buscar essa sonegação toda? A Previdência Social, ela tem que ser reformada, a gente não discorda disso, mas, como disse o Cristiano, mas não atingir diretamente a classe média, a classe trabalhadora e o microempresário, principalmente, né? Porque esses são os setores que mais trabalham no Brasil hoje, que mais necessitam de um guarda-chuva, de uma segurança, né, previdenciária. Como disse o Cristiano, é verdade isso. A Previdência, ela é hoje um instituto que praticamente não vai funcionar para o aposentado, porque ele não vai conseguir se aposentar com esse período todo, né? Então assim, ó, a gente mais uma vez convoca o nosso pessoal, vai ser durante o dia todo na Câmara de Vereadores, no dia 9 de abril. Era isso. Cristiano, mais alguma coisa? Eu queria só reforçar o convite, Marcos, e dizer que durante o dia lá, nós, além da votação, nós vamos ter um espaço, então, justamente para discutir esses temas, discutir essas questões. Então vai ser o dia inteiro, vamos ter a oportunidade de conversar com as pessoas, de ver as dúvidas das pessoas, também de dialogar e de colocar o posicionamento do partido. E reforço a necessidade da população em geral de acompanhar esse momento que nós estamos vivendo. É muito importante, digamos, essas votações que estão acontecendo agora em âmbito de Congresso Nacional. Verifique a posição do deputado que você votou. Lembre a eleição do ano passado, a eleição de 2014, eleição para deputado federal, e veja se o seu parlamentar, que talvez tenha feito 1.000 e poucos votos aqui em Tupã, não está lá no Congresso Nacional agora votando para terminar com a tua aposentadoria.
para que você não repita esse erro daqui 2 anos aqui em Tupanciretã, no ano que vem, já que nós temos eleição para deputado. Então é muito importante. Nós nos queixamos da política, e é verdade, hoje está difícil de tu acreditar na política. Mas, em certa medida, a responsabilidade daquilo que está posto hoje é de cada um de nós. E começa por a gente acompanhar aquele que nós elegemos. Então, eu peço para as pessoas, analise, é simples, hoje tem vários meios de comunicação, entra no site do deputado lá, veja o seu compromisso lá em Brasília, como é que ele votou, para que no ano que vem, talvez, o nosso voto, independentemente de partido, se é qual o P que vai ser, mas que esse voto aqui em Tupanciretã não seja um voto para reeleger aquele que terminou com a aposentadoria do trabalhador ou aquele que quer acabar com a CLT. Acho que é muito importante a gente fazer isso. Não adianta uma emenda de R$100 mil para o nosso município e depois votar contra toda a população para terminar com a Previdência. Então é isso que nós temos que ter clareza. E reforçar o convite então para os nossos filiados, companheiros, companheiras, amigos e amigas também que quiserem nos dar a honra de participar lá no dia 9 de abril ali na Câmara de Vereadores a partir das 9 da manhã. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. Tem um ouvinte aqui, a Lenita. Ontem no Jornal Nacional mostrou uma matéria de deputados do Partido Progressista sendo processados por causa de propina e convocados a devolver o dinheiro. Está em manchetes de todas as redes sociais hoje. Porque os vereadores do município vivem acusando o PT por estarem envolvidos em roubos e processos. Porque quando é o Partido Progressista sempre escondem o caso. Qual a opinião do Cristiano ou do Fabiano sobre isso? A nossa opinião é que cada partido tem que ter maturidade e clareza para fazer a sua autocrítica, né? Nós temos muita tranquilidade de bater no peito e nos orgulhar de ser do PT. Nós, aqui em Tupanciretã, no Estado, no país, nós pertencemos a um partido que é reconhecido na América Latina como o partido que foi a vanguarda da luta dos direitos dos trabalhadores, pela democracia, né, pelas conquistas mais importantes da classe trabalhadora do país. Então nós não temos nenhum problema de sofrer a crítica. E com relação aos outros partidos, eu acho que às vezes aqueles que falam, né, é porque na verdade não tem outros argumentos, né? É difícil, às vezes eu escuto até, eu respeito porque são eleitos, né, e são nossos representantes, mesmo que não seja com o voto da gente individualmente, mas a gente tem que respeitar. Mas só falta argumento, né? Então quer dizer o seguinte, quando não tem argumento para discutir a questão de mérito, fica sempre nessa questão de querer dizer que o outro fez isso, o outro fez aquilo. Mas eu acho que cada partido, né, tem que fazer a sua avaliação. Todos os partidos têm seus problemas e têm também as suas virtudes, né? Eu não sou daquele de achar que como não quero que as pessoas utilizem esse argumento, que para mim é um argumento, digamos assim, antidemocrático, porque o PT, só o PT não presta, né? Não pode ser assim, a política não é assim, né? Eu conheço muitas pessoas de outros partidos que são bem intencionadas, são pessoas que cumprem mandatos, que são comprometidos. Então esse espírito da democracia que nós temos que retomar. O fato de pensarmos diferente não significa que nós tenhamos que odiar o outro, né? Nós vivemos num país que prima pela democracia e nós precisamos nos respeitar, né? Eu acho que esse argumento é um argumento muito falacioso, muito baixo, né, de ficar só acusando o outro. Nós temos problemas no nosso partido? Temos, nunca escondemos, estamos trabalhando para corrigi-los. E ao passo que aqueles que às vezes, ao invés de fazer crítica, poderiam, talvez com essas manchetes, eu nem tinha olhado isso aí hoje, não sabia dessa notícia, fiquei sabendo aqui agora, né, talvez poderiam também, né, fazer uma autocrítica, uma avaliação e corrigir os seus erros. Tá certo. Obrigado, Cristiano Aquino, candidato à presidente do Partido do PT, Fabiano Miranda, atual presidente do Partido do PT, convocando aí a militância para o Encontro Municipal do PT, dia 9 de abril, na Câmara de Vereadores, das 9 às 17 horas. Obrigado, um bom trabalho para vocês.